Oi, meus amigos, tudo bem? Então, seguindo aquela série que nós já colocamos um vídeo sobre ele, falando sobre os cuidados na hora de adquirir um terreno ou mesmo uma casa aqui na região dos lagos, não só na região dos lagos. Esse vídeo agora que eu vou fazer para vocês serve para qualquer imóvel que vocês queiram comprar em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Escolhi esse cenário aqui, lindo, maravilhoso, da nossa região, bem próximo aqui ao Centro de Vôlei Brasil, que está ali, ó, tá aqui em Barra Nova, pertinho de Jaconé, nesse sentido Jaconé, no sentido oposto, Saquarema, tá? Antes de começar a falar, mostrar um pouquinho para vocês do que nós temos. Apreciem sem moderação, tá bom? Sentado aqui nesse banquinho para falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados na hora de comprar um terreno. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo os cuidados com os invasores, que eu já fiz um vídeo. Eu vou deixar o link para quem tiver interesse em ver o outro vídeo. É só buscar aí na descrição do vídeo, vai estar o link para o outro vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui diz respeito exatamente na hora de você fechar um negócio. O que você precisa saber? Bom, em primeiro lugar, você viu o terreno, gostou dele. Antes de fechar negócio, você tem que se certificar se aquele lote de terreno que o cara te mostrou corresponde ao documento que ele está te mostrando. Ou seja, ver lá no lugar a quadra e o lote. Normalmente, se você comprar imobiliária, a imobiliária possui as plantas das quadras. Então você pede ao corretor para te mostrar na planta, tá, se aquele lote realmente está naquela rua e naquela quadra. Se for uma pessoa particular, você pega a referência nas outras casas da rua. Normalmente tem quadra e lote na frente das casas. Então você conta lá e descobre se realmente qual é a quadra e o lote que corresponde ao documento. Por quê? Porque o cara pode de repente mostrar um terreno muito bonito, em um lugar muito bom, e o documento certinho que ele tem, que ele te mostra, é referente a outro terreno, em um lugar muito pior e horrível. Então o primeiro cuidado que tem que se ter é com isso, tá? Com a localização do lote. Se o documento efetivamente pertence àquele terreno que você visitou, beleza? Segunda coisa que você tem que ver e prestar atenção é o documento. Qual o documento que você exige na hora de fechar o negócio? Bom, o mais comum é a certidão de ônus reais. Por quê? A certidão de ônus reais é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Tá? Ali tem os últimos atos praticados. O que é ato praticado? São os últimos registros ou averbações feitas na matrícula do imóvel. Então, por exemplo, se aquele imóvel está alienado, o cara tem uma dívida no mercado, alguém entrou com uma ação contra ele, esse lote está alienado, está embargado, está impossível de se vender, isso sai na ônus reais, tá certo? E se tiver algum problema, qualquer tipo de gravame, problema que houver com relação a esse terreno, sai nessa ônus reais. Então, o documento mais comum antes de se fechar negócio é a certidão de ônus reais. Porém, algumas imobiliárias, e eu sou uma delas, a gente não costuma muito tirar essa ônus reais antes da venda. Por quê? Porque ela só vale por 30 dias. E por que ela só vale por 30 dias? Porque no prazo máximo de 30 dias, uma outra pessoa pode fazer uma escritura desse imóvel, registrar. Então, aquela ônus reais anterior já não tem validade, porque já entrou um outro registro. Então, por isso que ela vale por tão pouco tempo. O que a gente costuma fazer? O cliente, assim, tem algum tipo de desconfiança, antes de dar um sinal, eu peço a ele o seguinte: R$120 para tirar a ônus reais. Tá? Se bater a documentação certinha, ótimo, a gente vai lá e ele só complementa o valor das certidões, ou se quem for pagar as certidões for o vendedor, que é o mais correto, a gente já devolve esse dinheiro ao cliente,
tá certo? E não tem nenhum tipo de problema. Outro documento que se pode exigir, que não é muito usual, mas também é válido, é a escritura do imóvel, tá? Escritura do imóvel ou a R$ 11 para conferir. O mais comum, a R$ 11, tá certo? Então, viu a R$ 11, conferir exatamente se a R$ 11, o último registro praticado, o nome de quem está. Se tiver em nome de um casal, obviamente, esse casal que tem que assinar a escritura. Enquanto as pessoas houver nessa R$ 11 como proprietárias, o mesmo número de pessoas tem que assinar essa escritura. Somente essas pessoas podem assinar a escritura. Beleza, conferiu isso aí? Vamos partir para o recibo, né? O que tem que fazer na hora do recibo? Quais são os dados que a gente tem que ver no recibo de sinal? Valor. Bom, eu aconselho a dar no máximo 10% do valor do imóvel como sinal e início de pagamento. Esse é o valor. O que mais que tem que entrar? Qualificação das partes. O que é a qualificação das partes? É o nome completo do vendedor, identidade, CPF. Se for um corretor, é bom que entre o número do CRES dele e endereço dele. Então, a identidade, CPF. Se for corretor, o número do CRES, que pode substituir o número da identidade, e endereço completo do cara, tá? Do vendedor. Se não for o vendedor, se você não estiver dando esse sinal para o vendedor, qualificar o vendedor direitinho, igualzinho tá lá os dados dele na R$ 11 ou na escritura, e depois colocar os dados do corretor. O vendedor fulano de tal, identidade tal, CPF tal, residente domiciliado em tal endereço, representado pelo corretor de imóveis, mesmos dados, fulano de tal, identidade tal, pode ser o número do CRES, CPF tal, endereço tal, tá? Esses são os primeiros dados. Qualificação das partes. Outro dado importante para entrar nesse recibo de sinal: o prazo para a escritura. A partir do sinal, quanto tempo até assinar a escritura? E a penalidade caso essa escritura não venha a ser assinada nesse prazo. Ou seja, normalmente a gente coloca os artigos do Código Civil nesse recibo. Tem uns artigos lá que me falha a memória o número deles, que diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, tá? Se no prazo, se em determinado prazo, a escritura não for assinada, tá? E por haver algum problema na documentação do imóvel ou do proprietário, este terá que devolver em dobro o valor dado como sinal em início de pagamento. E caso quem está comprando desista da compra, ele perde o sinal. Então, basicamente é isso. Tem outros detalhes lá, mas não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora, tá? Lembrando que eu também não sou advogado, tá? Se algum advogado estiver vendo esse vídeo, que me perdoe se eu cometi alguma pequena falha. Eu estou falando a grosso modo para as pessoas que são leigas no assunto poderem ter o mínimo de segurança na hora de comprar um imóvel, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui que eu possa acrescentar para fechar esse pequeno vídeo. Se for casa, são os mesmos detalhes que eu falei até agora, mas se o imóvel for casa, atentar só para a documentação da edificação, né, do imóvel. O que tem que atentar? Se tem projeto aprovado na prefeitura, se esse projeto abrange toda a área construída. Por quê? Porque o cara de repente pode ter construído uma casa de 2 quartos, depois e ter aprovado esse projeto. Depois ele acrescentou uma churrasqueira, mais um quarto, enfim, qualquer área, uma garagem na casa, e não acrescentou isso à planta. Então, atentar para isso, olhar a planta, ver se toda a área construída está aprovada nesse projeto. Se não tiver, tem como resolver, né? Mas é bom que o cliente saiba o que tem legalizado. Projeto aprovado, se está averbado. O que é averbado?
Averbado é o seguinte: depois que você termina a construção, você pede à prefeitura o habite ou averbação, que é mais ou menos a mesma coisa. A prefeitura está dizendo para você que esse imóvel está em condições de ser habitado, tá? E a partir do momento que você pede essa averbação, a área que você construiu passa a constar no seu IPTU, entendeu? Isso é que é a averbação da construção na prefeitura. Depois disso, vê se essa área está averbada no cartório. Tá? No cartório já sai na certidão de ônus reais. Tá? Se tiver a área construída, sai, lá embaixo sai a averbação da construção de uma área de X metros quadrados. Tá? É atentar para ver se essa área é a mesma coisa, se essa área é a mesma área que tem construída no local. Tá bom? Se mesmo que não tenha, dá para fazer isso depois, já em nome de quem comprar, tranquilo, desde que obedeça o código de obra da prefeitura, os afastamentos, a ventilação, a metragem mínima dos cômodos, etc. Tá? Mas dá para fazer, dá para a venda ser feita, mesmo que o total da edificação não esteja averbada no RGI, exceto se essa venda for praticada por financiamento bancário. Aí vai vir um engenheiro lá do banco que vai constatar que não está e ele vai indeferir o processo. Então é bom que esteja 100% legalizado em caso de financiamento. Em caso de recursos próprios, havendo um acordo entre as partes, é possível se vender, até mesmo se houver uma construção. Estou falando no caso de Saquarema, tá, gente? Estou falando no caso de Saquarema, isso aí especificamente, porque eu tenho um maior conhecimento aqui. Mesmo que haja uma construção e não esteja legalizada, a gente pode fazer a escritura como terreno, e se o comprador quiser, já lá na frente, já legalizar a construção em nome dele. É possível de fazer isso e não é ilegal. Apenas a pessoa tem que ser transparente com quem está comprando, para que ela saiba exatamente o que tem de documento, tá bom? Basicamente, na hora de se fechar negócio, são esses os termos que tem que constar no recibo e até a assinatura da escritura, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder, ok? Não sei se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam no nosso canal. Eu estou devendo a vocês ainda um vídeo sobre essa série de terrenos, sobre o tipo de solo, né? Um amigo seguidor colocou um comentário pedindo para eu fazer um vídeo sobre um tipo de solo chamado turfa, né? Que não é um solo bom para construção. Eu vou fazer esse vídeo, só que eu queria fazer esse vídeo mostrando uma obra iniciada nesse tipo de solo, para mostrar a imagem, falar para vocês entenderem o que é. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos, bom final de semana a vocês. Vou mostrar mais um pouquinho do nosso paraíso. Quem não tem a oportunidade, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer Saquarema, venha, tá bom? Se quiser comprar um terreninho ou uma casa por aqui, e se quiser dar a preferência a esse amigo de vocês, aí ó, toda a área de praia que nós temos aqui em Saquarema, gigante. Temos aí do bairro Vilatu, que é o início de Saquarema, da parte de Araruama, até o limite com Maricá, que fica mais ou menos lá naquela montanha lá no final. Nós temos aí uns 40, 50 quilômetros de praia direto dessa belezura aí, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.